Cada pedacinho da superfície terrestre, ao se transformar, traz um conjunto de marcas, de cicatrizes, que nos ajudam a dar pistas a respeito do que aconteceu no passado, sobre os fenômenos do presente e até nos ajudam a projetar o que pode acontecer no futuro. Nessa questão, a gente vai ver a importância desse movimento, dessa dinâmica que faz parte da história da Terra. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Ryanes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Tudo certo, tranquilo e sossegado? Eu espero que sim e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão, esse item do Enem que começa nos dizendo o seguinte, que desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Ou seja, o que o Victor Lines, no seu livro Geologia Geral, está dizendo é justamente o conjunto de transformações pelas quais a superfície terrestre passa, na parte onde nós vivemos, a crosta. Então, depois que as rochas são desgastadas pela ação do intemperismo químico, intemperismo físico ou intemperismo biológico, com os decorrentes processos erosivos, os materiais, eles não são apenas destruídos, são destruídos e depois acabam sendo desfragmentados, depositados, transportados e sedimentados, fazendo parte dos elementos da geodinâmica externa, ou agentes externos de formação do relevo, ou agentes exógenos. Então, as transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Bom, nesse exercício, nessa questão, nesse item, o que se trabalha como o tema, basicamente, é o chamado ciclo das rochas, porque em constante transformação, não apenas a crosta terrestre, mas a litosfera terrestre acaba passando por diferentes etapas de transformação. Então, depois que os elementos da geodinâmica externa se tornam muito participativos, esses materiais vão se litificando, vão se organizando em camadas até formarem, por exemplo, rochas sedimentares, através da diagênese, da litificação. Quando essas rochas sedimentares são submetidas a pressões, temperaturas bastante violentas e em camadas mais interiores, elas acabam se transformando em rochas metamórficas através da metamorfização. Depois, em contato com o magma, podem se transformar em rochas ígneas, assim que atingem a superfície, através de processos de extrusão ou intrusão. Enfim, então é um processo cíclico que acontece desde que a Terra é Terra. Claro que com diferentes concentrações de água, diferentes tipos de rocha, mas a gente tem na história da Terra este ciclo das rochas participando das transformações na litosfera e as suas interações, ou seja, interações entre a litosfera e as outras partes do sistema Terra, a biosfera, a hidrosfera, também a atmosfera e, claro, até a participação humana. Ou seja, as transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico, aquele que está na letra A, o chamado ciclo sedimentar, porque aqui nós estamos lidando, de acordo com o texto, com aqueles elementos do ciclo das rochas compondo a geodinâmica externa, os agentes exógenos, as transformações externas, ou seja, falando de intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. Não pode ser a letra B, que fala de instabilidade sísmica, porque aqui o texto ele não te traz elementos para falar a respeito de transformações no interior da Terra. Também não é a letra C, que fala de intemperismo biológico. Vocês percebam, o texto nem coloca as formas de vida como elemento dessas transformações. Também não podemos falar de derramamento basáltico, de processos associados à formação de rochas ígneas e que depois podem sofrer processos de intrusão ou extrusão, não é o caso aqui do texto, e nem a letra E, que fala de compactação superficial.
A compactação superficial dos sedimentos, ela é uma etapa desse processo da geodinâmica externa, a sedimentação, que depois pode levar à formação de rochas sedimentares. Mas aqui não é o foco do texto. O foco do texto é o que está na letra A, ou seja, só mesmo a letra A, o chamado ciclo sedimentar. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido essa resolução, espero que vocês tenham compreendido que o texto está lidando com o ciclo das rochas como um todo. Eu espero que vocês continuem curtindo, compartilhando, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Até mais, pessoal!